Pessoal, travou, caiu tudo aqui. Deixa eu chamar o Cláudio de novo. Problemas técnicos aqui, calma aí, vamos chamar o Cláudio de novo, só um momento. Aí. A internet hoje acho que tá geral meio complicadinha. Deixa eu chamar o Cláudio aqui que ele entrou. Voltando. Boa, voltamos. Desculpa, A travou tudo internet aqui. tá boa, aparentemente. Agora. Hoje tá complicado, viu, cara? A gente tava em alguns teleatendimentos aqui desde manhã, geral tá meio complicadinha. Mas vamos lá, voltando da onde você parou, que eu perdi um tempinho, que ficou um tempo você falando e mudo pra mim. Ah, entendi. É que teve uma hora que você travou, aí eu falei assim, eu acho que eu vou fingir que nada aconteceu e vou continuar falando. Mas aí Boa, caiu e tal, eu falei, não, beleza. boa, boa. Não, volta lá onde você tava. Tá. É porque assim, né? Eu acho que só sintetizando, né? Então a gente falou de como a literatura científica interpreta o desenvolvimento infantil, que é através de marcos específicos. Então a gente sabe que as O que é crianças elas esperado pra deveriam criança. o que é esperado para cada idade. Aí a pergunta seguinte foi: beleza? Quem identifica isso? Quem avalia isso? E aí começa uma relação um pouco difícil, né? Porque aí foi o que eu falei para você assim, nos Estados Unidos, desde 1980, a prática é, na dúvida, esse cara já vai para a estimulação. Eu não sei o que ele tem, beleza, eu não preciso ter certeza. Mal não Eu vai sei fazer, que era para ele sabe, estar né? fazendo. Exato. Né? Já era para ele estar fazendo isso, não tá, amigão? Opa, vamos começar a trabalhar isso. Não significa que necessariamente vai ter uma patologia. Então, o diagnóstico, né? Porque aí surgem aquelas duas perguntas. Então, ele não está fazendo o que deveria fazer, beleza. Então, será que ele tem algum diagnóstico, algum transtorno, alguma coisa? Não sei. Vamos investigar. Número 2, se ele tem, o que que é? E aí começa, alguns autores, eles nominam esse processo como uma odisseia. Infelizmente, em alguns casos, né? Depende muito do profissional que vai passar pela vida dessa família, de uma maneira geral, né? E aí eu estava dizendo que existe um grupo de profissionais, especialmente médicos, que de alguma maneira eles pararam no tempo e eles ainda têm essa visão antiga de que é cada um no seu tempo. Isso significa que a criança ela perde um tempo muito grande entre a observação dos primeiros sinais do diagnóstico, ou seja, se esse cara, vamos supor, a mãe fala assim, mas doutor, você não acha que meu filho deveria estar fazendo Y, X, Y, Z? Ele, não, imagina, volta daqui a um ano. Esse cara perdeu um ano, muito provavelmente no ano seguinte aquilo vai ter aumentado, Sim. né? E aí vira uma bola de neve. Então, E aí mas existe um outro... a gente perde toda a questão da neuroplasticidade, né, da criança, que quanto mais nova ela é um HD vazio. Então a gente consegue estimular, a gente consegue moldar, a gente perde isso. Então quanto mais tarde, mais difícil é. Não que seja Exato. impossível, claro, mas mais difícil é, né? O ponto é assim, todo mundo vai aprender, todo mundo aprende. Isso, pelo menos dentro da análise do comportamento, todo mundo aprende, não tem essa. Só que, no que você está dizendo é o seguinte, uma criança de 2 anos, 3 anos, ela aprende numa velocidade X. Uma criança de 8 anos aprende numa velocidade Y. Um adulto aprende numa velocidade Z. Então, a grande questão da aprendizagem é o tempo que aquilo vai levar. E aí essa plasticidade, ela ajuda muito nessa questão das novas aquisições e etc. Por exemplo, eu preciso aprender inglês. É uma luta, é muito difícil. Aí eu vejo um menino de 10 anos,
ele joga online o dia inteiro, aquele moleque é fluente. Eu não, e eu falo, mas como? Eu estudo, eu não aprendo, né? Não é que eu não aprendo, a minha curva de aprendizagem é menor, a dele é muito mais rápida, né? Então, isso muda. Então, assim, né, falando desse grupo de profissionais. Então, o ideal é que eu não preciso saber se a criança tem ou não um diagnóstico. Aí eu vou falar por mim, psicólogo, né? De quem de outra classe, né? Eu vou falar de mim, da classe dos psicólogos, né? Psicólogo. Para mim, independente do diagnóstico que a criança tenha, o processo de avaliação e de intervenção ele não muda. Né? Então, eu não preciso saber de um diagnóstico para ensinar uma habilidade, porque ela já é dividida em marcos por faixa etária. Então, não importa se tem síndrome de Down, se tem deficiência intelectual, se tem autismo, isso não me ajuda, na verdade. Eu preciso saber o que ela sabe e o que ela não sabe. Isso é muito importante saber. Mas se isso tem um nome ou não num primeiro momento, não é tão importante, né? E aí que entra essa questão, né? Eu vejo que na maioria dos casos a estimulação ela só começa depois de um diagnóstico. Ela só começa. Especialmente agora de autismo, né? Vem chegado porque aí você tem uma outra questão. Porque cada patologia ela vai ter alguma especificidade. Né? Porque, por exemplo, o síndrome de Down você descobre na gestação, na maioria dos casos. Né? E aí, essa criança ela já nasce, muitas vezes, os pais se preparando para colocar ela em alguma terapia, algo que suplemente o que ela vai receber. Né? Deficiência intelectual, a mesma coisa. Talvez outros tipos de transtornos que não são Até porque tem diagnósticos diferenciais, assim, que a gente dá, né? Que se confundem, né, Cláudio? A gente pode ter talvez um déficit de atenção, uma deficiência intelectual, um transtorno do espectro autismo ou do autismo. Então, é algo que, às vezes, dependendo da fase do desenvolvimento, estão paralelos, né? Então, não adianta esperar um diagnóstico assertivo para começar uma intervenção específica, né? Exato. Eu acho que isso é crucial também. Exato. E até porque a estimulação, mal ela não faz, né? É o que a gente fala, né? Vamos supor, eu tô na dúvida, eu não sei, esse menino já era para ele estar fazendo XYZ, não tá, meu Deus, e agora? Bom, se a gente começa a estimulação agora, passa 6 meses, esse menino ele já superou e voou, começou a fazer, acabou, 0 problemas, né? Esse é um ponto. O segundo se de fato for, daqui a 6 meses ele não perdeu esse tempo. Né? Então, mal não faz. A criança não vai ter nenhuma questão. Eu acho que, mais uma vez, aí a gente volta para uma questão da família, que tem que ser olhado, eu acho que com muita compaixão, porque os desafios de saber dessa notícia ela mexe com qualquer pai, com qualquer mãe, né? Quando inclusive, essa é a próxima pergunta. Porque que a gente ainda não chegou, né, no tratamento, porque a gente talvez esteja se delongando muito mais nesses primeiros tópicos, nessas primeiras sinais de investigação, porque isso tem um desdobramento muito importante daí para frente, né? Sim. Então, assim, era justamente isso, assim, como essa questão dos pais, ela é algo importantíssimo, né? Desde o diagnóstico até um possível prognóstico. A gente até sempre conversa muito essa questão a gente não sabe como lidar, né? Ninguém explicou pra gente como lidar com uma deficiência, como lidar com uma situação atípica, ninguém explicou. Então, acho que entram muitas questões que a psicologia tem um papel importantíssimo de nortear, que a gente não sabe. Então, falando da fisioterapia agora, né? Em alguns momentos, a gente percebe que, às vezes, a hipervigilância, a superproteção dos pais numa criança atípica ou algo do tipo, ela prejudica até no prognóstico. Porque a gente tudo que a gente faz é buscando e visando uma futura independência, né, da criança. Só que
justamente por não saber, por não entender até onde a gente pode chegar, como que a gente vai chegar, quais os caminhos a gente deve seguir, às vezes acontece uma superproteção. O quanto isso pode ser prejudicial, desde o diagnóstico, né, até todo o desenrolar da vida. Nossa, agora a gente entra num tema mais denso, né? Mas super importante de ser dito. Sim. Vamos lá. Reconhecer que essa criança, ela tem alguma coisa, né? E quando eu digo que tem alguma coisa, é porque a gente nota que tem algo de diferente. Por si só, dói. Em qualquer família, né? Nenhuma família sonha e planeja um filho que vai ter algum tipo de diagnóstico, né? E tudo bem, né? Porque aí aí a gente começa a entrar no aspecto de sentimento, né? Porque alguns pais, eles se sentem culpados por, de alguma maneira, pensar e falar assim, eu não queria que ele tivesse, sei lá, autismo, eu não queria... E tudo bem, porque não é esse o planejamento comum que a gente tem. O ponto é, dado isso, a gente vai ter que ressignificar uma nova história, ressignificar uma nova vida, né? E isso, em algumas famílias, dói mais, em outras famílias, dói menos. Entretanto, se dói mais ou se dói menos, independente disso, é uma dor que ela tem que ser validada. E acho que é por isso a importância dessa equipe interdisciplinar para ter essa relação com essa família. Porque ver esses primeiros sinais já mexe com isso. Né? Então é muito mais profundo, porque eu reconhecer que esse carinha, ele já deveria estar fazendo alguma coisa, gera essas dúvidas e gera essas possibilidades, e tem família que pode entrar, mesmo que de maneira inconsciente, claro, em algum processo de negação, tipo, não tem nada, não tem nada. E aí, é aquela que, tipo assim, às vezes a vizinha comenta, né, o tio, os avós, fala assim, mas você não... E aí, não, tá ótimo, não, é assim... E isso, porque é dolorido essa possibilidade, né? Então, eu acho que esse é um aspecto, né, que a gente tem que levar isso em consideração. E o outro é como que as pessoas com diagnóstico, com algum transtorno mental, ou com alguma... E aqui eu acho que aí já amplia, porque aí a gente não está se restringindo só à deficiência intelectual. Aqui eu acho que deficiência de uma maneira ampla, ela já entra nessa categoria. Vamos antes só de entrar nisso, porque como a gente vê as coisas, tem um fator histórico. Né? Existe toda uma cultura que de alguma maneira construiu o nosso olhar sobre isso. Né? Então, quando a gente vê aquelas pesquisas com crianças, né, sobre racismo, preconceito, mas você não tem, porque aquilo não é inato, é construído. Né? Então, tem um fator cultural importante envolvido. Né? A gente tem que pensar que até pouco tempo atrás, pessoas com transtornos, pessoas deficientes, de uma maneira geral, elas eram colocadas dentro de um barco, e esse barco ele saía até elas morrerem. Era simples. Não. Primeiro, se a gente for para a Idade Média, né, assim, é pior. A pessoa com deficiência ela era queimada, morta, nasceu com, sei lá, sem um braço, pronto, vai morrer. Né? A criança que talvez tivesse alguma assim, matava, né? Então, assim, isso, historicamente, a sociedade nunca aceitou muito bem. Né? E aí, bom, isso rende pano para manga, não vou entrar, senão não chega em 2020 nunca, né? Então, teve esse movimento. Depois de um tempo, né, começou a ter essa parte da aceitação, da inclusão, de uma maneira melhor, de uma maneira mais ok. Só que aí criou-se as instituições psiquiátricas, que não deixava de ser até então um barco que você colocava as pessoas e deixava elas derivas. Porque por muito tempo a instituição psiquiátrica ela era fechada. E o cara ficava ali e assim, era largado às traças. Né? Não é que tinha um cuidado, uma preocupação. E aí a gente tem agora, 1960, uma reformulação, né? Como é que é?
a mutante manicomial, a parte da reforma psiquiátrica, que vai trazer uma nova forma de lidar com essa pessoa. Isso também vai esbarrar na deficiência de uma maneira ampla. Que aí criou-se, e aí isso não tem tantos dados históricos, né? Mas aí criou-se a visão da pessoa com deficiência do assistencialismo, né? É vista a pessoa como coitadinho, como incapaz, como alguém que não vai conseguir por alguma razão, né? Eu acho que isso é péssimo em diversos aspectos, né? Então, isso é um fator cultural, né? Como que de alguma maneira é colocado a pessoa com deficiência, né? Distorcido, obviamente, né? E Paulo, peraí, hein, meu amigo? Deu uma... Opa, voltou. Paulo, não. Paulo? Oi. Voltou. Oi. Voltou. Voltou. Eu tava ouvindo normal. Só travou a imagem. Deixa eu só te brecar aqui um pouquinho, Claudinho. Você usou um termo sobre resiliente ou algo do tipo, e acho que esse foi o papel mais bonito e o que mais é feito na associação, né? A associação entrou com uma questão de dança, de balé para deficientes visuais, algo que talvez ninguém nunca tinha imaginado. É impossível. Né? Alguém fala assim, é impossível aprender. Não aprende. Alguém deve ter pensado isso, certeza. Alguém parou e colocou assim, colocou ele, um deficiente, nesse grupo e esqueceu daquilo, né? E aí a associação veio e falou, não, você pode, dá para fazer. E aí vem crescendo cada vez mais, porque é justamente isso, todo mundo consegue, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, claro, cabe aos profissionais, principalmente, se ressignificar, entender como chegar no objetivo, né? Mas eles podem fazer o que eles querem, né? Eles podem sim. Eu acho que o vitimismo, se colocar como coitadinho, ou alguém colocar eles como coitadinho, é péssimo, né? É péssimo para a evolução deles, é péssimo para os objetivos ou algo do tipo. E acho que a associação, assim como algumas outras ONGs, que a associação foi a primeira de balé para deficientes visuais, né? Então, mas assim como várias outras instituições, elas vêm para mostrar isso, que não, você pode fazer. Tem alguma limitação? Beleza, a gente adapta, mas vamos fazer o que você quer fazer. Eu acho que esse é o ponto principal dessa ressignificação, né? Isso. E eu te falo, Paulo, esse é o mundo que eu quero viver. Eu quero viver nesse mundo que existe uma instituição que acredita no potencial das pessoas e busca essas formas de mostrar que é possível. E existe formas, né? E se você se debruçar ali e pensar, e aí uma colega ela tinha escrito aqui, né? É aplaudido de pé pelas belas artes. Tenho certeza que é. E eu acho que é esse movimento, porque quando você põe esse cara nesse desafio, você tá falando assim, amigão, eu entendi que você tem algumas dificuldades, algumas limitações, tranquilo, eu também tenho as minhas. Mas é o seguinte, é possível, né? A gente vai construir isso juntos. E eu acho que esse movimento tira a pessoa da deficiência do papel do coitadinho, né? Do papel do tipo, não, meu amigo, consegue totalmente, né? Mas para isso acontecer, porque isso que vocês fazem, na verdade, é uma mudança de perspectiva. Vocês estão quebrando um paradigma que existe. Então, existe uma forma vigente de se pensar e de se ver essas pessoas, essa situação, e vocês estão assim, e através da arte. Não é através de um discurso, não é através de... Né, é através da arte, que é a coisa que mais sensibiliza a gente. Né? A arte faz a gente sonhar, chorar, se emocionar. Né? Então, eu acho que, sem dizer talvez uma palavra, isso traz para quem vê uma nova vida. Né? A Bia está colocando aqui, 25 anos é muito tempo. Não começou ontem, né? Não começou ontem. Já está muito tempo. Tá crescendo. Você está me ouvindo? Estou, super bem. Boa. Tá crescendo muito, são 25 anos já de associação, tá cada vez maior, a gente tá
O pessoal está conseguindo quase a sede própria, crescendo cada vez mais, porque acho que justamente cada vez mais as pessoas estão enxergando isso, né, Cláudio? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você julgar um peixe pela capacidade dele subir numa árvore, você vai falar que ele é burro pro resto da vida. Burro, incompetente, exato. Mas não é, o peixe não foi feito para subir na árvore. Ele tem as capacidades, as habilidades dele, ele precisa se moldar para algumas coisas, né? Eu acho que por muito tempo a sociedade impôs que não, tem que ser assim. Se tá fora, tá fora. Não tem como. Então acho que não tem espaço para você, né? O ponto é, não tem espaço para você, Exato. Então, acho que isso está mudando muito. Ainda é uma longa batalha, né? Ainda é um processo que é o que você falou, é o mundo que eu quero viver, é o mundo que você quer viver. Tenho certeza que é o mundo que a Fernanda almeja, que todo mundo da associação almeja. Mas ainda é um processo. Mas a gente está cada vez mais e isso me orgulha muito. Assim, isso me brilha os olhos de estar junto com todo mundo assim por conta disso. É a mudança do paradigma, realmente. Acho que esse é o ponto principal, né? Exato, né? E sobretudo na arte, né? Que é o caminho que vocês caminham. É incrível, né? E eu vejo assim essas empresas que patrocinam, né? E eu gosto quando no começo da apresentação elas são ditas, porque é isso. O nosso sistema é um sistema capitalista, ele precisa de dinheiro, não tem jeito. Né? E que bom que tem empresas que elas também apoiam. Essas são as empresas que entram na listinha, né, de putz, né, você precisa de um financiamento, vou no banco. No banco aí num dos patrocinados, eu não lembrei o nome agora aqui, me desculpa, mas iria neles, porque tem valores que eu concordo. Eles acreditam no mesmo mundo que nós acreditamos, o que vocês estão construindo, né? Então, perfeito. Excelente. Inclusive, vale ressaltar que a gente tem a campanha dos tijolinhos para ajudar na sede própria. Acompanha, o site está saindo, acho que ainda não ficou pronto, né, Bianca? Mas está para sair com todas as informações. No Instagram tem tudo. Que é isso, acho que cada um pode fazer um pouco mediante a todas essas dificuldades. A gente já tem tantos obstáculos, se cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, a gente consegue atingir tanta gente, mudar de vez, né, esse cenário. Sim, com certeza. Ô Paulo, e agora eu que tô com uma dúvida aqui que eu queria ver com você. Nesse tempo de pandemia, assim, como que tá a agenda dos espetáculos? Tem alguma questão nesse sentido? Cláudio, os espetáculos presenciais, eles estão brecados por um tempo ainda meio que indeterminado. Indeterminado, as meninas da associação se adaptaram, se mudaram todos. O canal no YouTube está com aula a rodo para o pessoal. Todos os dias quase tem live como essa que a gente está fazendo, como as meninas do Pilates, da fisioterapia, do funcional. Então, elas deram um jeito de se manter próximo, uma programação normal, porém, com alguns espetáculos ainda não tá rolando. Aí rolaram até alguns espetáculos de maneira virtual, né? Que também sensacional. Mas acredito que a agenda de espetáculo ainda não tá ok, não. A Bianca pode me corrigir melhor aí e mandar num comentário se eu falei alguma coisa errada. Sim. Entendi. Beleza? Claudinho, ainda tinha 1 milhão de coisas pra gente falar, pra gente conversar, que esse assunto é um assunto que você, assim como eu, quando começa a falar do que ama, não dá. Olho, aquela vontade. Eu tô me perguntando isso, porque na minha cabeça eu não terminei de falar de um monte de coisa, mas eu não sei como que a gente tá de horário, né? Então, é um bate-papo rápido, né? Eu acho que ainda tem muita coisa pra gente conversar, que ainda faltou a gente abordar, mas o nosso tempo tá se esgotando. Eu vou fazer um convite para você encaminhar alguns vídeos para a gente falando sobre os assuntos, para a gente ir divulgando junto. Sim, pode deixar. Beleza. Vou procurar um material, tem muita gente que faz um trabalho sério, um trabalho de qualidade, e mando para vocês que vai ajudar nessa parte. Fechou. A Bianca fez um comentário, lembrando bem aqui, a gente teve a primeira live show, eles fizeram uma live, alguns bailarinos que queriam estar juntos nesse momento, se juntaram e fizeram uma apresentação online que está disponível no YouTube. Quem puder, acompanha lá, vê tudo direitinho. Beleza. Maravilha.
Gente, então eu queria agradecer, Paulo, você, pelo convite, queria agradecer a associação. É muito bom poder assim ter essa troca, ter essa conversa. É fantástico, é enriquecedor, é enriquecedor. Então, muito obrigado Sim. pelo convite, assim, adorei. A gente tem que conversar mais, falar de mais coisas, que é muito bom. Sim, é sempre muito bom estar juntos de bons profissionais que fazem crescer cada vez mais esse mundo que a gente quer, né, que a gente planeja. Eu que agradeço gigantemente aqui a sua presença, você ter aceitado participar. Agradeço também a associação por terem me convidado para participar. E a gente espera você mais uma vez aí com a gente, sobre outros temas ou sobre o mesmo, mais a fundo. Vamos marcar mais lives. Fechado, Paulão. Tamo junto, cara. Fechou? Valeu. Obrigado. Fechou. Valeu, Claudinho. Valeu. Obrigado, viu? Tchau, Beijo. pessoal. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.